Olá, são 6 horas e 49 minutos. Nós estamos de volta com o Manhã no Ar e o assunto agora é saúde. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, anunciou a alteração na composição da vacina contra a gripe depois de 10 anos. A mudança atende uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que anualmente faz uma previsão dos tipos de vírus da gripe que devem circular no mundo. A presença de novos vírus na gripe em circulação pode significar um risco de surto da doença e, por isso, a população deve reforçar essa imunização. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar a Amanda Alecrim. Ela é médica e diretora de uma clínica de vacinação aqui da capital. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Um ótimo dia. Obrigada, Adriane. Bom dia aos telespectadores que estão em casa nos assistindo. Vamos conversar um pouquinho sobre essa mudança que ocorreu, como você mesmo já citou. Pode ocorrer, mas essa é a primeira mudança desde 2010, após a grande pandemia que tivemos, né, na introdução do H1N1 no mundo, afetando as pessoas e uma grande população. Agora, no mês de abril, começa a vacinação na rede pública, né? A vacinação para grupos prioritários, né? A gente vai detalhar esses grupos ao longo das próximas semanas para que você possa ir até uma unidade básica, mas prioritariamente são os idosos, as crianças, gestantes, enfim, a gente vai trazer pessoas com doenças crônicas, a gente vai trazer esses detalhes a partir do momento que a vacina começar a ser liberada. Mas a intenção aqui é conscientizar sobre a necessidade dessa imunização, né? Importantíssimo, Adriane. Houve a mudança de vírus, mas não é por isso que as pessoas têm que procurar ir se vacinar porque mudou, né? A vacina de gripe é uma vacina que há necessidade de ser feita anualmente. Todos têm que se vacinar todos os anos. Como você bem citou, existe uma população de risco, que são as gestantes, os pacientes idosos, os obesos, pacientes com doenças crônicas também, né? E as crianças menores de 5 anos. Mas lembrando que ano passado passamos um surto de H1N1 no nosso país. Faltou vacina em vários lugares. Faltou vacina, vivemos dias de terror na clínica, na realidade, em país inteiro. Amazonas teve 20 casos de H1N1. Esse ano nós não temos ainda H1N1 registrado, mas eu queria puxar um adendo que só até agora a FVS já registrou 48 casos de H3N2, que é o outro subtipo A presente na vacina. Então, a necessidade da população se vacinar anualmente para a gripe, porque a gripe ela pode se agravar, abrir porta de entrada para uma bactéria oportunista, levar a pneumonia e levar a óbito, como nós sabemos. Olha, no ano passado houve uma procura enorme em todas as unidades básicas de saúde. Quem estava fora do grupo de risco começou a procurar as unidades particulares para se vacinar. E um dos problemas de ter atingido esse surto que teve no ano passado foi a falta de preocupação no ano anterior. Muita gente não se imunizou e quando houve o surto, as pessoas não estavam protegidas. Isso, né? O governo teve que, inclusive, abrir mão do que a gente faz, né? Era um surto, quando você tem um surto, você tem que fazer barreira, tem que fazer bloqueio. Não sei se vocês lembram, noticiaram aqui, inclusive, que São Paulo usou no início do ano passado a vacina do ano retrasado, que era para justamente bloquear aquele surto, tentar parar H1N1. Era o mesmo vírus circulante, na época podia ser feito isso. Então, o meu pedido a quem está em casa, quem está nos ouvindo, é que não deixe o surto chegar. Né? Nós estamos tendo uma mudança, uma translocação, uma mutação genética do vírus, o que abre uma porta grande para um novo surto. Então, assim, vamos procurar com calma, tem vacina na clínica privada, tem vacina na rede pública que vai começar agora em abril. Então, assim, mas vamos nos vacinar, vamos nos prevenir. O Brasil enfrenta uma crise econômica gigantesca e eu digo sempre que a gente pensa que é mais caro, mas é mais barato prevenir do que tratar. São dias internados. Uma pessoa que corre um curso de uma evolução normal de gripe são 3 a 6 dias afastado da atividade laborativa ou a criança da escola. Agora, a gente fala de gripe, às vezes as pessoas confundem com resfriado, Sim. né? E há uma diferença e são alguns vírus da gripe, não apenas um. Sim, são alguns vírus. A gripe é dividida em subtipos A e B. A vacina contém a trivalente, que é a vacina usada, inclusive, nas campanhas públicas, 2 subtipos A. Um deles é o H1N1 e o outro é o H3N2, responsável por essa gripe que está passando em Manaus. Muitas pessoas que estão em casa nos ouvindo, provavelmente alguém em casa está gripado. A gripe é
aquela dor no corpo, sensação de ardor na garganta, febre. A gripe, eu digo sempre para entenderem melhor, tem sintomas mais exacerbados. O resfriado não me impossibilita, Adriane, de fazer as minhas atividades diárias, mas a gripe sim. Tem febre alta, dor de cabeça, dores articulares, muita dor no corpo. Você falou ainda há pouco sobre a mutação. É isso que faz com que haja uma modificação também no produto, na substância da vacina? Sim, sim. O vírus, na realidade, ele se modifica geneticamente. Vai passando o tempo e ele vai se modificando, tentando nos enganar. Na realidade, ele se transloca. Há uma modificação genética na cadeia do vírus. E aí, a OMS anualmente faz esses estudos nos dois hemisférios, no hemisfério sul e no hemisfério norte. Tem locais que a gente chama de unidades sentinela, que é onde são registrados esses subtipos mais presentes em cada ano. E foi apresentado à OMS que houve uma mutação, ou seja, a prevalência do que foi apresentado no ano anterior aqui no Brasil foi essa translocação não do H1N1 Califórnia, que era o que a gente tinha, agora para o H1N1 Michigan. Então, foi sugerido à OMS, a Anvisa acatou e fez a mudança. Quando a gente fala de grupo de risco, que são as pessoas mais suscetíveis, não é necessariamente que elas podem ter gripe com mais facilidade que quem está fora. É que o efeito do vírus acaba sendo mais ofensivo nessa pessoa, né? Ela pode ser mais grave, mas todo mundo que for exposto ao vírus da gripe tem a mesma chance de contrair a doença com maior ou menor intensidade. Por isso, existe essa vacinação. Agora, tem alguma contraindicação? Alguém que não pode tomar? Pessoas que anteriormente fizeram a vacina e tiveram alguma reação adversa, né, grave, como anafilaxia, síndrome de Guillain-Barré, não estão indicadas a vacinar novamente. Pessoas que têm alergia grave ao ovo, crianças que têm alergia grave ao ovo, adolescentes que realmente não podem ou que têm alergia a algum componente da vacina. O ovo, porque é feito no embrião, né? Isso. A vacina, na realidade, é feita na casquinha do ovo, usa o embrião. Cada embriãozinho produz uma vacina. Inclusive, no ano passado não tinha ovo suficiente. Não tinha ovo suficiente. Produzir. Você imagina, produzir milhões de doses, são milhões de ovos e embriões, né? Porque cada uma se produz em um. E esse processo é um processo demorado. Por isso que a vacina acabou e demorou para chegar. A vacina que nós usamos na clínica vem de fora. Inclusive, você imagina, são 6 meses para uma produção normal. Num surto, é uma loucura. Em relação a esse tipo de produção, cerca de 6 meses, quando houve a modificação por recomendação da OMS, teve algum tipo de problema assim? Por exemplo, já tinha vacina estocada com uma composição e agora tem que ser uma nova? Na realidade, esse anúncio da OMS já foi feito ano passado, final de setembro. Então, é isso que nos dá, né, esse tempo hábil. Porque qual é a indicação? Que o Brasil inicie a sua vacinação nessa época, que é o outono brasileiro. Nós aqui no Amazonas fugimos um pouquinho desse padrão, a gente não sente. Mas o mundo hoje é globalizado, um vai, um vem, então é por isso que o vírus está lá e cá toda hora, para que quando chegue julho, que é o período de inverno na maior parte do nosso país, estejam todos imunizados. Em relação à faixa etária, a partir de que idade a criança pode tomar essa vacina? A partir de 6 meses, o bebezinho já pode ser vacinado. O idoso, qualquer idade? Qualquer idade. Mulheres grávidas? Podem e devem. Como você disse, as mulheres grávidas compõem grupo de risco, não porque tem mais chance, mas porque tem mais probabilidade de agravar com a doença. Agora, a mulher grávida, em qualquer período de gestação, pode tomar? Sim, qualquer período. Muita gente, às vezes, tem receio de tomar a vacina, né? Porque ouviu falar que alguém se sentiu mal ou que até a mesma pessoa se sentiu mal. Esse tipo de possível reação, a gente está falando das mais simples, né? Ela é natural? Pode ser que aconteça alguma indisposição no mesmo dia, no dia seguinte? Sim. As reações mais comuns da vacina, justamente as gerais, né, que a gente chama gerais, são aquela indisposição, sensação de que ficou gripada, a pessoa diz, me vacinei e fiquei gripado. Não, a vacina de gripe, assim como qualquer outra vacinação, pode levar a esse efeito adverso. Da moleza do dia seguinte, uma sensação de cansaço, dor de cabeça. E reações locais são comuns também. Um eritema, que é aquela vermelhidão, fica mais quente no local e duro. Isso é 1 a cada 10, 20 vacinados, mas são reações tranquilas e comuns, né, descritas na literatura. Eu tomo a vacina há pelo menos 25 anos, eu já senti
uma única vez Bem aquele vermelho, dolorido também, mas só porque eu contraí o braço. As outras vezes que eu não contraí, deu tudo certo. Então, Amanda, só para a gente encerrar, gostaria que você deixasse o convite para as pessoas, na verdade, a recomendação, né? Para procurar as unidades básicas de saúde, quem puder e quiser, as unidades particulares. Uma vacina hoje custa em média de quanto? A partir de R$110 uma dose. Isso é uma dose suficiente para imunização? As criancinhas de 6 meses até 2 anos e 29 dias são 2 doses, prioritariamente. As crianças de 3 anos a 8 anos e 29 dias que não fizeram nunca vacinação também são 2 doses. A partir daí é uma dose só. Então, um adulto, uma R$110 dose só, em média, consegue em se média, imunizar anualmente. pelo ano inteiro, Pelo né? ano. Se a gente for fazer as contas, quantas vezes a pessoa gripa, vai a uma farmácia, vai ao médico, fica fora do trabalho, vale a pena. Então, só fazendo reforço aí. Queria convidar a todos para participar, eu digo que nos unir na luta contra a gripe, o H1N1, na luta contra a prevenção de todas as doenças imunopreveníveis pelas vacinas. Já temos vacinas na rede privada, logo, logo vai começar a campanha do PNI, do Ministério, e procurem as unidades. Não vamos deixar o surto chegar para procurar, para evitar aquela correria do ano passado. Vamos estar prevenidos, não vamos ser pegos de surpresa, o que eu sempre digo, Adriane. Amanda, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Bom dia a todos. Recebi a Amanda Alecrim, que é médica e diretora da Clínica Vacinal. Manaus é a terceira cidade com mais casos de HIV e também de mortes ligadas à doença. Por causa disso, desde o dia 16, existe uma lei estadual que estabelece a última semana de março para a conscientização do diagnóstico precoce. Essa é considerada uma forma de conter o avanço da doença. Atualmente, ter o diagnóstico do vírus HIV, uma doença sexualmente transmissível, é rápido. O resultado sai em 20 minutos. Antigamente existia somente o teste sorológico, era aquele teste que a pessoa fazia o exame, colhia e com 15, 20 dias depois é que recebia o resultado. Muitas vezes as pessoas nem voltavam para pegar o resultado. Hoje o teste rápido veio para quebrar isso. A pessoa faz o teste, no mesmo dia ela recebe o resultado. De acordo com a infectologista, esse procedimento é a forma mais eficaz para conseguir um melhor resultado no tratamento de uma doença que preocupa os órgãos de saúde. Conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Amazonas registrou no ano passado mais de 1.000 novos casos de HIV e quase 300 mortes. Manaus é apontada ainda como a terceira cidade com mais casos no país. Os especialistas acreditam que as mortes estão ligadas ao atraso ou interrupção do tratamento. As pessoas começam a tratar, começam a melhorar, acham que não precisa mais tomar o remédio, abandonam ou tomam irregularmente. Daqui uns anos voltam muito mais graves e mais difíceis de tratar, porque o vírus ele ganha resistência a esses medicamentos. O exame está disponível tanto em unidades de saúde do estado quanto da prefeitura. Mas a melhor forma de evitar o vírus é mesmo a prevenção. Hoje a gente trabalha com a dispensação de preservativos. Então, você pode ir até a unidade e pegar os seus preservativos, a quantidade necessária que você vai utilizar. E agora vamos falar com você que é pai ou mamãe. Um momento bem difícil, é a hora de dar banho em recém-nascido, não é mesmo? Mas olha, só se for feito com bastante atenção, esse pode ser o momento em que os bebês adoram e acaba fortalecendo os laços entre pais e filhos. O Alec está com um pouco mais de um mês de vida. O primeiro banho dele foi o pai que deu, porque a Aline teve alguns probleminhas depois do parto. Mesmo assim, foi um momento tenso para ela. Deu medo, sim, deu, porque eu não tinha experiência com bebê, nunca tinha dado banho em bebê, mas foi um momento que eu precisava fazer, parar de ser dependente do marido, que até então só dava banho, né? E perder o medo e confiar. O certo é o banho uma vez ao dia, mas o bebezinho pode se refrescar a qualquer hora. A água precisa estar morninha, já que o bebê sente mais frio. E a banheira deve ter pouca água, para não ter risco do bebê escorregar e acabar se afogando.
que é o medo de quase todos os pais. Você tá dando banho no bebê sozinho, você tem que ter um cuidado porque ele é molezinho, aí você tem que pegar o sabonete, você tem que segurar ele, então é todo um cuidado, toda uma habilidade. Mas agora, a mãe já está craque no banho. De frente, ele não gosta muito não, mas de costas, ele aproveita. O sabonete é neutro, com aroma suave, como manda o figurino, já que a pele dos bebês é muito mais delicada. É um momento muito importante, assim, de interação com o filho, né, Aline? Tem que ter esse contato visual, esse contato pele a pele, para ele se adaptando com o banho, porque é tudo novo, né? Então tem que ter esse cuidado, tem que conversar, tem que fazer as coisas com calma, que aí ele já vai se acalmando. Depois disso, é hora daqueles outros cuidados, principalmente a pomada para assaduras, que deve ser passada em todas as dobrinhas do neném, que aliás não são poucas, né? E o talco é proibido. Pode apresentar urticária, vermelhidão na pele, eritema, alguma patologia dermatológica e futuramente desencadear alergia no recém-nascido, né? A criança pode se tornar alérgica. Além disso, outros cuidados com a higiene também são fundamentais. Para criar uma rotina para a criança, para ela já saber que ela precisa tomar banho, fazer higiene oral, nasal, ouvido. E todo esse processo de higiene deve ser repetido até a criança já ter pelo menos uns 6 meses. Banho no chuveiro só quando a criança já anda, o que acontece por volta de 1 ano. Pro Alec ainda falta bastante. E eu não tive coragem de dar esse banho. Quem sabe na próxima, né, gente? E agora a gente tem uma denúncia. É a venda de senhas para atendimento nas unidades de saúde, que tem sido uma prática comum, continua acontecendo com frequência na maioria dos locais públicos e reaviva a discussão sobre a eficiência do sistema de saúde. Nós recebemos uma denúncia de que essa prática estaria acontecendo na Unidade Básica de Saúde Ana Barreto, que fica lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Essa é a reportagem que você acompanha agora. O que é ilegal e o que é imoral? De um lado, comerciantes de senhas que passam a madrugada em postos de saúde para garantir uma vaga. Do outro, pessoas que necessitam de atendimento e se sentem injustiçadas. É o caso de dona Divanúbia, que tenta uma consulta de retorno para a filha que está doente. Ela começou a sentir bastante dores, a menstruação não vinha, né? E bastante dor no seio, na garganta. E descobri primeiro da garganta, né? Que é tireoide, nó da tireoide. Olha, com muita luta, a dona Divanúbia e a filha dela conseguiram fazer o exame. A mamografia está aqui feita, esse é o exame. E agora, o que elas precisam é de um novo atendimento, para que o médico possa ver o exame, analisar o exame e, enfim, dar o diagnóstico e o tratamento da filha da dona Divanúbia. Depois que vocês fizeram esse exame, quantas vezes a senhora e a filha já estiveram aqui na UBS para tentar uma dessas fichas, então? Acho que umas 10 vezes já. Pelo menos 10 vezes, é isso? 10 vezes em frente ao UBS, cedo, para tentar uma ficha e não conseguem. Verdade, porque toda vez que a gente chega aqui, tem umas pessoas na fila que pegam ficha e vêm vender aqui na frente da UBS por R$50 a ficha. Manhã de terça-feira, dia 28 de março, nossas equipes estiveram na unidade de saúde Ana Barreto, no bairro Jorge Teixeira, para constatar a denúncia. Este homem que aparece no vídeo é um dos comerciantes de senhas. A parada das fichas, como é que o senhor guarda aí pra gente? Como é que é? Que horas é bom chegar aqui? Olha, de hoje para amanhã tem um é 18 fichas. 18. Mas até 10 horas da noite se não chegar, tu não pega ficha. Quando o pessoal me contrata, 50 conto eu só. E aí como é que é? Paga antes? Aí... Não, paga na hora e pega a ficha. Perguntado se a venda acontece só nesta unidade, ele diz que não. E explica que o valor pode chegar a R$70. É 70 que eu cobro, porque aí eu vou passar a noite, no ambiente. Eu saio daqui de casa 1 hora. Eu vou ficar até 11 horas. Entendi. Tem que tomar café, tem que pagar transporte. A revolta das pessoas que não conseguem ser atendidas é constante. Quer dizer, o mesmo direito que ela tem, eu também tenho, tá?
No mesmo dia em que conhecemos a dona de casa que tenta um atendimento para a filha, entramos na unidade de saúde Ana Barreto para tentar falar com a diretora. Mas fomos recebidos por outros funcionários do local que não permitiram a entrada do nosso cinegrafista com a câmera. Eu quero saber quantas fichas são distribuídas por dia, como funciona a distribuição. No geral, todos os médicos eles têm que atender em média 20 pacientes por dia, tá bom? Então a gente distribui, por exemplo, se o médico vai atender naquele dia, a gente distribui 18 fichas, porque a gente guarda 2 para os casos que ela falou, né? Aí 12, às vezes tem dificuldade de as prioridades. Então, prioridade. Muitas pessoas falam sobre a venda de fichas, vocês têm conhecimento disso? Isso a gente não tem conhecimento, entendeu? Então isso aí também, se existe, não tem como a gente evitar. Agora, se for venda de fichas, é pelo pessoal fora. Aguinaldo é presidente do Conselho de Saúde do bairro. Ele conta que o problema na UBS é antigo e que a comunidade sofre com um atendimento ineficiente. Mais de 6 anos, nós só temos um clínico geral, nós não temos ginecologista, não temos pediatra, não temos oftalmologista e diz que aqui é uma policlínica. Então, realmente, até hoje, a gente está tendo essa dificuldade para esse atendimento. Se hoje não se pode atender os usuários, é porque só tem um clínico geral e fica difícil. Como eu lhe falei, até o preventivo ninguém está conseguindo mais fazer, porque não tem médico para esse trabalho. Nossa produção comunicou à Secretaria Municipal de Saúde sobre o comércio das senhas. A Censa não quis gravar entrevista, mas enviou uma nota dizendo que considera a denúncia muito grave e que irá pedir um inquérito policial para identificar as pessoas que estão vendendo as senhas. E que, além disso, irá pedir ajuda da Secretaria de Segurança Pública e também da Guarda Militar na tentativa de coibir essa prática. Enquanto isso, resta a dona de Vanúbia e tantas outras pessoas que esperam por um atendimento, paciência e esperança. Situação muito difícil, né? Isso me indigna muito, porque a gente está falando de saúde e fazer de saúde um negócio, um comércio, é algo revoltante e algo sem nenhum escrúpulo, sem nenhum caráter. Porque essas pessoas que vão ali para a fila, elas estão tentando há dias tentar marcar uma consulta e vê a necessidade de saúde, não conseguem essa consulta e acabam se rendendo a esse mercado. A polícia não pode simplesmente ir lá e prender alguém que está vendendo essa senha. Não é um crime, mas é algo tão imoral e revoltante e mostra também a ineficiência do poder público, porque se a prefeitura, se o Estado estivessem oferecendo condições para que a pessoa fosse atendida com dignidade, não existiria esse tipo de situação. E a prefeitura e o Estado insistem em dizer o seguinte: não é preciso ir para a fila da unidade básica de saúde, não é preciso você madrugar numa unidade básica de saúde para conseguir um atendimento. A prova está aí de que o cidadão, mesmo indo durante a madrugada, ele não consegue um atendimento. Tem um tal do sistema chamado Cisreg, que na teoria é uma maravilha, seria a solução do fim das filas. Como é que aconteceria o Cisreg? Você vai na unidade básica de saúde, lá o médico, se você precisar de um procedimento mais complexo, precisar ir para uma unidade do Estado, ele já coloca tudo ali no Cisreg e você já sai, inclusive, lá da unidade básica de saúde, ou sairia com dia, hora e até o médico que iria lhe atender, né? Já sairia tudo certinho. Só que na prática isso não funciona. Nunca funcionou. Não funciona. Por exemplo, se você tem um problema no tornozelo, se você torceu o tornozelo, você precisa imobilizar ali o tornozelo, voltar em 15 dias. Só que quando você vai marcar, o seu retorno é para 3 meses depois. Isso é muito complicado, a pessoa não consegue marcar a sua consulta, né, pelo sistema e às vezes não tem vaga. É preciso ter um retorno. Esse retorno fica distante. E enquanto isso, você vai fazer o quê? Vai pagar uma consulta particular? Vai para uma fila na madrugada? Ou vai ter que cair na mão dessas pessoas oportunistas que acabam vendendo R$50 a senha. Até 70, né? A gente pois é, aí o cidadão disse, não, é melhor eu dar R$50 aqui do que eu ficar perdendo meu sono e esperar 3 meses por um atendimento, se tem essa facilidade aqui do meu lado. Ou pagar R$300 com uma consulta de um especialista. E hoje está acontecendo uma revista de rotina no Centro de Detenção Provisória de Manaus. Quem tem os detalhes para a gente é o Danilo Alves. Olá, Danilo, qual o motivo da revista de hoje? Tem alguma informação? Bom, Wilson, são 2 motivos, basicamente. São, basicamente, aqueles outros motivos dos outros
das outras revistas, das outras verificações dentro do centro de detenção, que é justamente a questão da recontagem de presos e, claro, para tentar saber se há algum material ilícito dentro da prisão, se também há algum planejamento de fuga dos detentos, dos internos dessa unidade prisional. Como você falou, dessa vez a unidade prisional que está sendo revistada é o Centro de Detenção Provisório Masculino, né, que fica lá naqueles complexos próximo ao Compad, também ao IPAT, enfim. Os policiais do 1º Batalhão de Choque já saíram aqui, no caso do batalhão lá do Dom Pedro, e também já foram para cá desde as 4 horas da manhã. Eles se ajeitam para poder vir para cá e já começou a revista, Wilson. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, todo esse procedimento, né, de retirar os presos de dentro das celas, colocar os presos, né, na quadra, já está sendo realizado, e a Polícia Militar já está dentro das celas para realizar tanto essa verificação das possíveis materiais ilícitos quanto da recontagem dos presos. E seria uma verificação aí mais amena, né? Não demoraria tanto hoje, porque o CDP ele é uma das unidades prisionais que tem menos presos do que o Compag, então não seria tão demorado. Outra questão também é que lá no CDP, né, já houve vários tipos de tentativa de fuga. A gente já noticiou também no Manhã no Ar. No começo de janeiro, no dia 12, para ser mais preciso, houve uma outra verificação, uma outra revista, onde vários materiais ilícitos foram encontrados, celulares, facas, armas, droga, enfim. Então, é justamente por conta desses incidentes também do CDPM que eles voltam agora para poder realizar essa vistoria. Por enquanto, ainda não há informações de que se já há algum material ilícito encontrado, ou droga, ou algum túnel, enfim, algum outro tipo de situação por ali, mas a cada hora, na nossa programação, a gente vai atualizando você que está assistindo a gente, se há ou não algum tipo de situação lá dentro do CDP. O que a gente sabe é que os policiais militares do 1º Batalhão de Choque, na verdade de todo o comando, né, de policiamento militar aqui da nossa cidade, já está lá no CDPM para poder realizar esse trabalho. E os presos já se encontram fora das celas, lá na quadra, para poder fazer essa recontagem, e também os policiais militares dentro das celas para poder fazer aí toda essa varredura, esse pente fino dentro das celas para ver se encontram algum material ilícito. Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo Alves. O Danilo está no quilômetro 8 da BR-174, na entrada do ramal que dá acesso a esse complexo, né, ao Compag, ao IPAT e também ao Centro de Detenção Provisória Masculina. E a qualquer momento a gente traz outras informações sobre essa revista. E sabe quem passou por esse ramal ontem? O Brian Bremer. De volta. Está de volta. Um dos fugitivos mais famosos aqui nos últimos tempos, no Amazonas, se entregou à polícia na tarde dessa quarta-feira. Você deve se lembrar, a gente está falando do Brian Bremer. Ele fugiu do IPAT, do Instituto Antônio Trindade, no dia 1º de janeiro e postou toda a fuga, toda a saga dessa fuga, inclusive comendo jaca, na internet. Ele compartilhou selfies, né? Pode encher a tela aí, mostra aí. Esse daí é o momento em que ele está comendo a jaca ali, está com outros comparsas, e isso aconteceu logo depois da fuga. Vamos conferir. Depois da fuga do IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade, no dia 1º de janeiro, Brian Bremer, condenado por tráfico de drogas, se entregou à polícia. Ele resolveu se entregar e a mãe dele entrou em contato comigo ontem à noite, me comunicou dessa decisão. Nós conversamos e eu a encorajei a dar esse conselho a ele. Se realmente ele deve algo à justiça, se ele tem uma pena a cumprir, que ele pudesse se apresentar para cumprir essa pena. No dia da fuga, Brian ficou famoso ao postar toda a aventura nas redes sociais. Nessa postagem, ele aparece comendo jaca no meio da mata com outros foragidos. Nesse outro post, o detento diz que está a caminho de Maués para, abre aspas, somar com as solteiras, fecha aspas. Tanta ousadia fez o capitão da Polícia Militar, Alberto Neto, oferecer recompensa a quem desse a localização do foragido.
Ele estava levando uma vida quase normal, né? Não estava com aquela intenção de estar se escondendo, de estar fugindo, estava inclusive saindo em alguns momentos para fazer alguma atividade, né, durante o dia. De acordo com o advogado, Brian fugiu porque pressentia que haveria uma rebelião e que temia pela vida. Naquele momento, havia um clima de muita insegurança dentro do sistema prisional aqui no Amazonas. E eles, obviamente, perceberam isso e sabiam que algo muito grave aconteceria nos próximos dias, né, como realmente aconteceu. Ou ele fugia ou ele ficava correndo risco de vida. As postagens de Brian na internet durante a fuga renderam diversos memes. Com toda a repercussão, até um joguinho de celular chamado Brian Break foi criado. Condenado a 7 anos por tráfico de drogas, agora Brian vai prestar contas com a justiça. Agora nós vamos justificar, né, essa falta grave, vamos aguardar o procedimento, seremos chamados e quando formos chamados perante o Conselho, iremos preparar a defesa dele e justificar aí essa fuga, essa falta. Falta gravíssima, né? Bastante. Agora, isso chama atenção também para, além da ousadia do Brian e da falta de vergonha na cara, tem também a questão da fragilidade. Ele está 3 meses foragido. O delegado disse, o advogado disse que ele estava levando uma vida normal, até saindo para a balada e tal. Pois é, eu acho que a manchete deveria ser assim. Apesar da fama, Brian Bremer leva a vida normalmente. Tipo isso, um tabloide de famosos. E aí ele acabou se entregando, né? Ele esnobou do sistema de segurança pública e não foi capturado, não. Ele foi lá voluntariamente e se entregou. Agora o capitão estava lá oferecendo recompensa. Alberto Neto. Tinha até jantar romântico. Será que ele foi lá pedir um jantar romântico? Será que o advogado vai? Aí também já seria muita cara de pau, porque, né? levando em consideração tudo que tem acontecido, né? O Brian saiu da cadeia, saiu postando na mata, comendo jaca, fazendo várias publicações, virou uma repercussão internacional e agora volta para a cadeia porque se entregou. Bom, a gente tem informações agora do trânsito, vamos aqui ao Twitter do Manaus Trans. Acidente com vítima lesionada, foi na Avenida das Torres, no sentido Coroado, bem perto ali da Temasa, retenção na via nesse sentido. E envolvendo ali motoqueiros, né? Tem uma moto caída no chão, né? A informação, olha ali, tem uma pessoa sendo atendida, né? E quando tem acidente com moto, né, o motociclista sempre leva a pior. O capacete está ali do lado, provavelmente ele vinha com o capacete. E depois do intervalo comercial, Suzan demite 800 temporários para a contratação de concursados. E falando em concurso, a Marinha abre vagas e a gente traz esses detalhes daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.